Seguindo o mesmo raciocínio que foi utilizado para descrever o sistema de coordenadas cartesianas, agora eu vou descrever aqui o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, ao contrário do sistema de coordenadas cartesianas, onde nós tínhamos três paredes planas descrevendo o crescimento das variáveis, aqui no sistema de coordenadas cilíndricas nós temos uma parede, uma superfície curva, que seria a parede externa do cilindro. Nós temos uma superfície plana, aqui como se fosse a tampa do cilindro, ou as tampas, né? E nós temos uma outra grandeza que vai ser de nosso interesse, que é o ângulo formado aqui pela projeção do ponto com relação ao eixo x. Então, o mesmo ponto que foi descrito antes em coordenadas cartesianas, como sendo x, y e z, aqui ele será descrito de uma maneira diferente. De que maneira nós podemos descrever um ponto no espaço em coordenadas cilíndricas? Então, o ponto P em coordenadas cilíndricas é descrito como? Então, esse ponto P será descrito como uma distância até o eixo Z, como se fosse o raio do cilindro. Essa grandeza nós vamos dar o nome de ρ. Ainda, nós vamos utilizar uma outra grandeza que é o ângulo que essa projeção do ponto P no plano XY faz com o eixo X. Então, o ângulo dessa projeção vai ser o ângulo φ. E a altura desse ponto até o plano XY vai ser a coordenada Z desse ponto. Então, temos de forma unívoca, uma forma única, a descrição desse ponto no espaço, agora em coordenadas cilíndricas. O que nós precisamos saber agora é qual é o intervalo de variação de cada uma dessas grandezas. Então, quais são os intervalos? Os intervalos de variação são para ρ. ρ, que é a distância desse ponto até o eixo Z, só pode assumir valores positivos ou zero. Então, o menor valor possível para ρ é zero. O maior valor possível é mais infinito. Então, quando o ponto está muito afastado do eixo Z, né, ele tende ao infinito. O ângulo φ. Bom, aqui nós estamos falando de ângulo. Então, o ângulo pode assumir valores que vão de 0 até 360 graus ou 2π radianos. Quando ele é igual a 2π, o valor se repete. Então, aqui o valor pode ser 0 ou menor do que 2π radianos. E falta então a grandeza, a coordenada Z. Coordenada Z é igual a coordenadas cartesianas. Então vai de menos infinito até mais infinito. Então nesse caso, duas grandezas são números reais, ρ e Z, e φ é um ângulo. Tá? Tenham cuidado então com essa grandeza, essa segunda grandeza que é um ângulo. Não terá nenhum problema quanto à dupla interpretação. Por exemplo, se colocarmos aqui 1, π sobre 2, 5, vocês saberão de imediato que estamos tratando de um ponto em coordenadas cilíndricas. Tá? Se forem três números reais, coordenadas cartesianas. Se o número aqui do meio for um ângulo, nós estamos falando em coordenadas cilíndricas. Além disso, a grandeza vetor, qualquer grandeza vetorial descrita aqui no espaço tridimensional, em coordenadas cilíndricas, será descrita com relação a
as componentes desse vetor ao longo dos vetores unitários da base. E aí há uma grande diferença com relação ao sistema de coordenadas cartesianas. Por quê? Os vetores unitários que formam essa base, eles mudam de orientação em função do ponto do espaço. Então, para esse ponto do espaço, esse ponto P, a direção de crescimento da variável ρ dá a direção do vetor unitário arρ. A direção de crescimento da variável φ dá a direção ao vetor unitário af, e a direção de crescimento da variável z é o vetor unitário az. Então, a descrição de um vetor, podemos utilizar inclusive o mesmo vetor, o vetor A, em coordenadas cilíndricas, é descrito como? O vetor A será descrito em função das componentes ao longo ou na direção dos vetores unitários, da mesma forma que ocorre no sistema de coordenadas cartesianas. A questão central aqui é a seguinte: vetores têm componentes, pontos no espaço têm coordenadas. As coordenadas têm um número aqui que é ângulo. Aqui, quando nós escrevemos vetores, não tem ângulo, aqui tem só números reais, ou seja, o quanto esse vetor tem de comprimento na direção arρ, o quanto o vetor tem comprimento na direção af e o quanto ele tem de comprimento na direção az. Tá? Então essa é uma questão central na descrição de vetores no espaço. Outra questão central é a orientação desses três vetores, arρ, af e az. Esse vetor af é sempre tangenciando o círculo. O vetor arρ é sempre apontando... o cilindro. O vetor arρ é sempre apontando para fora do cilindro. O vetor az sempre para cima. Tá? Então, isso nos permite concluir o seguinte: que dependendo do ponto no espaço, nós temos uma orientação diferente desses vetores. Eles rotacionam com relação, por exemplo, aos vetores ax, ay e az, vetores unitários que descrevem o sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então essa é uma das principais diferenças. Mas nós também podemos utilizar relações de triângulo retângulo aqui para descrever transformação de um ponto. Então, o mesmo ponto descrito em coordenadas cartesianas ou cilíndricas, nós podemos mudar essa descrição dependendo do nosso interesse. Então, por exemplo, a transformação de um ponto. Se nós temos as coordenadas x, y e z, e nós queremos encontrar as coordenadas ρ, φ e z, qual é a operação necessária? Se nós voltarmos aqui no nosso cilindro, nós podemos notar algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui a projeção nos dá a distância x. Aqui nos dá a distância x. Aqui nos dá a distância y. Então, quem é ρ em função de x e y? O ρ é uma hipotenusa, é uma distância cujos catetos são x e y. Então, daqui nós tiramos que ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado.
Além disso, nós tiramos que conclusão a respeito do ângulo φ? O ângulo φ é esse ângulo aqui. Se vocês olharem, o cateto oposto a esse ângulo é y, o cateto adjacente é x. Então, se tangente do ângulo φ é y sobre x, φ é o ângulo cuja tangente é y sobre x. E a coordenada z permanece, porque ela é igual nos dois sistemas de coordenadas. Então aqui nós temos as três operações necessárias para sairmos de coordenadas cartesianas e irmos para coordenadas cilíndricas. O contrário também é possível. Nós podemos sair das variáveis das coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. De que maneira? Fazendo relações parecidas aqui. Então, se nós temos ρ, φ e z, como podemos chegar a x, y e z? Se nós olharmos aqui quem é x, x é o cateto adjacente desse ângulo. Então, cosseno do ângulo, φ, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se nós multiplicarmos ρ vezes cosseno φ, nós temos a distância x. Então, x é ρ vezes cosseno do ângulo φ. O mesmo raciocínio vale para o cateto oposto. Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno. Então, se nós multiplicarmos ρ vezes seno φ, nós temos a coordenada y. ρ vezes seno φ. E z permanece igual. Então, aqui nós temos a transformação de coordenadas de um ponto, de um sistema para outro. A pergunta que fica agora é a seguinte: como transformar a coordenada ou as componentes de um vetor que foi descrito em um sistema de coordenadas para outro? O raciocínio é semelhante. Eu vou exemplificar aqui com essas duas figuras. Aqui temos o eixo x e o eixo y e aqui o ângulo φ. O vetor unitário, vetor de comprimento 1 que aponta para fora, é o vetor unitário arρ. O vetor que aponta tangenciando aqui o cilindro, na direção então, de crescimento do ângulo φ, é o vetor unitário afι. Aqui, esse vetor é o vetor menos afι. Por que ele foi desenhado? Porque nós queremos descrever o vetor unitário AX como uma combinação dos vetores arρ e afι. Então, como é a descrição do vetor unitário AX em função dos vetores unitários arρ e afι? Como nós podemos fazer isso? O AX terá uma componente. Se vocês olharem aqui, vão notar uma componente relacionada a ρ, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Se a hipotenusa tem comprimento 1, então a projeção aqui desse vetor vai ter uma componente que é cosseno φ vezes o arρ. Cosseno φ vezes arρ. E a outra componente está relacionada ao ângulo complementar, ou se nós mudarmos aqui de posição, vai estar relacionada com o seno do ângulo φ, só que é uma componente que está na direção negativa. Então, aqui é sinal menos arρ. Então, o AX pode ser descrito como uma combinação linear do arρ e do afι. Vou colocar aqui o sinal para frente, que vai facilitar depois
na hora de fazermos os cálculos de transformação. Então aqui temos a descrição do vetor unitário AX em função de arro e afim. E esse mesmo raciocínio de decomposição aqui nos triângulos retângulos, depois vocês podem fazer essa dedução com mais calma, mas o mesmo raciocínio vale para encontrarmos o vetor unitário AY em função do arro e do afim, positivos. Então, dados arro e afim, vou colocar aqui o chapéu para complementar, os vetores, a combinação vai resultar no seguinte vetor unitário, vai ter uma parcela seno φ arro mais cosseno φ afim. Por que isso tudo? Na verdade, a ideia de escrever vetores unitários de um sistema de coordenadas em função do outro é para fazermos as transformações de vetores. Como se faz a transformação de vetores? A ideia é bem simples. Nós vamos substituir a x, a y e a z, vetores unitários, desse vetor descrito em coordenadas cartesianas, pelos vetores unitários que nós obtivemos antes. Lembrem que o AZ é igual nos dois sistemas. Tá? Então, o vetor A terá uma componente AX que multiplica. Então, agora vem a primeira parcela. Cosseno φ arro menos seno φ afim. Segunda parcela. AY seno φ arro mais cosseno φ afim. E a última parcela é AZ na direção AZ. E agora nós vamos agrupar os vetores unitários arro, afim e AZ. Então aqui teremos uma parcela que é AX cosseno φ mais AY seno φ. Isso na direção arro. O outro termo é menos AX seno φ mais AY cosseno φ. Na direção Aφ. E o terceiro termo é AZ na direção AZ. Então, se vocês olharem com atenção aqui, quem é essa parcela entre parênteses? Essa parcela nada mais é do que a componente arro do vetor, agora descrito em coordenadas cilíndricas. Arro, afim e AZ. Então aqui estão as três parcelas. São três parcelas. Então o mesmo vetor, aquele vetor que tinha essas componentes aqui, numa determinada base, num determinado sistema de coordenadas, passa agora a ter outras componentes. O vetor permanece o mesmo. Isso eu quero que fique bem claro para vocês. Tá? O vetor permanece o mesmo, ele é só descrito de maneira diferente. Como é a descrição de módulo de vetor? Em coordenadas cartesianas, nós sabemos que o módulo é raiz quadrada das componentes ao quadrado do vetor. Como fica o cálculo do módulo do vetor em coordenadas cilíndricas? Fica muito mais complicado? Não. O módulo de A sempre vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Vocês também podem fazer
exercício substituindo a ρ, a φ e a z obtidos antes. Vocês terão aqui vários termos ao quadrado relacionando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é uma identidade trigonométrica que vai dar como resultado 1. Então, vocês vão recair na mesma expressão de coordenadas cartesianas. Então, o módulo de vetores independe do sistema de coordenadas utilizado, desde que a transformação de um sistema para outro mantenha as dimensões. Tá? A transformação tem que atender esse requisito. Então, a ideia é bem simples. Se vocês têm a relação de vetores unitários, vocês podem fazer o caminho de ida ou volta dos sistemas de coordenadas. Ah, mas eu tenho as componentes de um vetor em coordenadas cilíndricas e eu quero encontrar as componentes em coordenadas cartesianas. É o mesmo processo, decomposição dos vetores, substituição aqui na descrição do vetor, vocês têm o caminho de volta. A maneira mais fácil de se fazer isso é utilizando inversão de matrizes. Por quê? Pelo seguinte, deixa eu colocar aqui na forma matricial. Como é a descrição de uma transformação? Colocar aquela expressão anterior só numa forma diferente. Tá? Colocar essa expressão aqui, transformando vetores AX, a ρ, a φ e a z em vetores AX, a y e a z, vocês vão verificar como é essa operação com matrizes. Então, dado um certo vetor, aqui nós vamos colocar os vetores unitários, AX, AY e AZ. Isso nada mais é do que uma combinação de vetores Aρ, Aφ e AZ. Que combinação é essa? AX é cosseno φ, Aρ, menos seno φ, Aφ. Aqui é 0. O vetor AY é seno φ, Arρ mais cosseno φ, Aφ. Aqui é 0. E a terceira linha é 0, 0 e 1. Então, se nós podemos chamar isso aqui de uma matriz T de transformação. Como é o caminho contrário? Como se faz a transformação de vetores sem precisar retornar a semelhanças de triângulo, enfim, a relações trigonométricas do triângulo retângulo. Se vocês quiserem obter Arρ, Aφ e AZ em função de AX, AY e AZ, a solução é bem simples. Se nós pré-multiplicarmos esses dois lados da expressão por t na menos 1, a inversa dessa transformação, vocês verão que essa matriz que vai aparecer aqui é t na menos 1. Então basta inverter essa matriz. A inversão de matriz requer que a multiplicação dessa por essa seja a identidade. Então, para que tenhamos identidade, tem que multiplicar essa linha, tem que surgir um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado nesse termo, nesse primeiro termo. Então, cosseno φ menos seno φ e 0. Então, aqui cosseno ao quadrado, e aqui dá mais seno ao quadrado 1. Esse termo, ou essa outra linha multiplicada por essa outra linha, vai resultar num termo aqui no meio que também tem que ser 1. Então, aqui fica seno cosseno. E essa outra coluna, desculpa,
essa outra coluna vai resultar então no 0, 0 e 1. Vocês podem conferir depois aqui, ver se vai resultar na identidade. Acredito que sim. Tá? Então a ideia é essa, que vocês consigam migrar de um sistema de coordenadas para outro para descrição tanto de pontos no espaço, que é mais simples, como também a descrição de vetores. Lembrando sempre que um vetor descrito em um sistema de coordenadas, ele vai ser sempre um vetor, independente da forma que nós descrevemos esse elemento. Tá? O módulo dele terá sempre o mesmo valor, independente também da descrição do sistema de coordenadas. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês que aqueles conceitos que foram aplicados para coordenadas cartesianas se aplicam diretamente a coordenadas cilíndricas e nós podemos fazer transformações de grandezas tanto de ponto quanto de vetores de um sistema para outro.